Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então dar início à nossa aula de farmacologia, né? Na aula passada a gente conversou um pouquinho a respeito dos 9 certos, né? Dos medicamentos. Muitíssimo importante e fundamental que a gente coloque sempre em prática os 9 certos antes de fazer a administração de qualquer medicamento, tá? Independente da via que a gente for fazer esse medicamento, é necessário que a gente faça essa avaliação de forma bem breve, mas para que a gente tenha certeza que estaremos aplicando o medicamento correto na pessoa correta, tá? Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho das vias de administração dos fármacos, né? Para que vocês entendam. A via enteral, então, né? A via enteral é tudo que é infundido pela boca do paciente, ou seja, que vai chegar até o estômago e até o intestino desse paciente, certo? Então, a via oral, ela é uma das mais utilizadas, né? Além de ser a via mais segura para a gente infundir medicamento no paciente, ela também é uma das vias mais financeiramente falando mais econômicas, né? Os medicamentos geralmente têm um valor um pouco mais acessível, tanto para o paciente, se for o caso dele adquirir, quanto para a instituição que fornece esses medicamentos para o paciente, né? Seja lá o hospital, seja a atenção básica, enfim. Pela via oral, pessoal, os medicamentos podem ser as formas farmacêuticas desses medicamentos, então, elas podem ser em forma de pílulas, em forma, em forma de pastilhas, de cápsulas, líquidos, comprimidos, pastas, né? Ou ainda em forma de pó, certo? O que todas essas fórmulas na realidade são amplamente utilizadas, né? Não dá para dizer assim, da via oral o que mais se utiliza é comprimido, da via oral o que mais se utiliza é líquido. Não tem como a gente falar, né? Porque todas essas medicações realmente então são utilizadas, né? Pessoal, a suspensão oral, que geralmente é forma líquida, né? A gente tem ela de duas maneiras. Tem o líquido, que é quando é gotinhas, por exemplo, paracetamol, que é um analgésico, o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório. A gente dá sempre uma chacoalhadinha no vidro e aí pinga as gotinhas. Todos os medicamentos, todas as suspensões orais, ou seja, todos os medicamentos líquidos de forma oral, eles têm lá escrito sacudir antes do uso ou antes da administração, né? E também nós temos aquelas suspensões orais tipo xarope, que também tá lá no rótulo bem descritinho que é necessário agitar antes de usar, né? Porque muitas vezes o medicamento é um composto, onde um composto fica separado do outro se não houver essa agitação, tá? Sempre as suspensões orais, elas devem ser tomadas ingerindo um líquido após, principalmente água, tá? Tem substâncias que podem interagir também com os medicamentos, então a gente não indica usar. Sempre que a gente for ofertar, a gente vai ofertar com água junto para o paciente, tá? Tem ainda aqueles sprayzinhos de garganta, né? Que é importante que ocorre então a absorção ali a nível da garganta. O que mais que é importante falar para vocês? Orientem, pessoal, sempre que vocês forem administrar um comprimido para o paciente, que esse comprimido ele não deve ser mastigado, tá? A menos que seja um comprimido mastigável. Por exemplo, nós temos as pastilhas de hidróxido de alumínio.
O hidróxido de alumínio, ele é um antiácido, na verdade, né? Ele vai fazer uma proteção lá a nível do estômago do paciente. Então, ele é próprio para ser mastigado ou diluído já na boca do paciente. Diferente de, por exemplo, uma losartana, que é um antihipertensivo que o paciente deve engolir. Por que a gente tem que orientar que o paciente não mastigue o medicamento? Porque esse medicamento, ele vem encapsulado. Por fora, ele tem uma película que envolve esse medicamento, que ela é específica para que esse medicamento seja menos agressivo à mucosa interna do estômago desse paciente. Então, se ele mastigar, ele vai triturar essa película e ela não vai ter o efeito que deveria ter. Aí o paciente tem mais risco ainda de desenvolver uma úlcera gástrica, problemas com azia, né? Então a gente precisa orientar eles que eles não mastiguem, a menos que o comprimido seja um comprimido mastigável, tá? Bastante importante vocês orientar essa questão para os pacientes, tá? Importante vocês orientar também que os medicamentos por via oral, vocês estão trabalhando lá na farmácia do postinho, né? E aí vocês vão dispensar os medicamentos para o paciente. Aí vocês têm que se atentar e falar, seu João, Dona Maria, porque às vezes o seu João e a Dona Maria, eles não têm um entendimento a respeito do assunto. Olha, esse frasquinho aqui, o senhor precisa reconstituir com água filtrada ou água fervida, porque sempre vai ter bem especificado no rótulo como que é para ser feito com esse medicamento, mas às vezes é um paciente que não consegue ler, porque é analfabeto ou porque tá com problema visual, então isso é importante que vocês orientam, que se o medicamento vem em pó, ele precisa ser diluído. Nós falamos reconstituído, mas eles não vão entender, então vocês vão falar, olha, o senhor precisa colocar aqui 10 ml de água, ferve a água, porque nem sempre eles vão ter acesso à água filtrada, né, que é o ideal. Então, seu João, o senhor ferve a água, espera esfriar, depois o senhor coloca até na marquinha aqui do medicamento de água e agita bastante antes de tomar, não vá tomar o pó puro, né? Porque às vezes o que é óbvio para nós, para o paciente, não vai ser óbvio, tá? É muito importante que vocês orientam isso aos pacientes, tá? Pessoal, aqui nós temos uma tabelinha bem importante a respeito dos líquidos, tá? Que principalmente em uso adulto, quando os médicos prescrevem em ml, um xarope ou algo nesse sentido, por exemplo, a cebrofilina, que é um xarope, é muito utilizado em casos de tosse, tá? Aí tá lá 15 ml, né? E o paciente, sei lá, não tem o dosador, por exemplo, vocês orientam. Olha, seu João, seu fulano, 15 ml é igual uma colher de sopa. Então, é essa quantidade do medicamento que o senhor vai ingerir, tá? Essa questão aqui de 20 gotas, que equivale a 1 ml, bastante importante para nós, para vocês também, da equipe da enfermagem, técnicos de enfermagem, quando o médico prescreve lá 40 gotas por minuto, 40 gotas de paracetamol de 6 em 6 horas, né? E aí tá bem corrido, o plantão tá agitado, vocês não conseguem ir lá e pingar as gotinhas. Então, se em 1 ml tem 20 gotas, em 2 ml tem 40 gotas. Aí a gente pega o dosador, preenche ele até os 2 ml e sabe que lá dentro tem 40 gotas. Isso facilita bastante, tá? Então, a via oral, ela tem várias fórmulas, né? As vantagens dela é que ela é uma forma mais prática e econômica e também é uma forma bastante segura e indolor. Por que segura, pessoal? Porque se for, por exemplo, um medicamento administrado na veia, o efeito é super rápido, porém é difícil da gente reverter, né? A menos que a gente tenha um antagonista, que o antagonista é aquele medicamento que faz o efeito contrário de determinados fármacos, de determinados medicamentos para aplicar no paciente, ou então o efeito vai ocorrer, né? Já
se o paciente engolir um comprimido ou engolir uma quantidade exagerada desse comprimido ou de líquidos, a gente consegue fazer uma lavagem gástrica e retirar grande parte, quase que totalmente, esse medicamento do estômago do paciente antes dele iniciar a absorção, né? Dependendo de quanto tempo faz que ele engoliu. Porém, ele tem algumas desvantagens, né? Que uma delas é a irritação gástrica, principalmente aqueles senhorzinhos que tem diabetes, hipertensão, colesterol alterado, tem um monte de disfunção. E aí o que que acontece? Eles tomam 4, 5, 6, 7, 10 tipos de medicamento durante o dia. Tudo isso acaba destruindo a mucosa intestinal e a mucosa gástrica, a mucosa lá de dentro do estômago, e vão gerar uma irritação gástrica. Daqui a pouco esse paciente passa a ter azia, passa a ter problemas com má digestão, passa a desenvolver uma gastrite e posteriormente até mesmo formar uma úlcera gástrica, né? Por isso que vocês vão perceber no longo da carreira profissional de vocês que pacientes que fazem uso de muitos medicamentos, eles geralmente fazem uso de omeprazol também, tá? O omeprazol, então, ele é um anti-ulceroso, ele evita a ulceração, evita a formação de uma ferida dentro do estômago, né? Então, pacientes que usam muitos medicamentos fazem uso desse medicamento que é o omeprazol, tá? Como desvantagem também, a gente não consegue avaliar se o medicamento foi bem ou mal absorvido, diferente do que na veia, que a gente tem certeza que está na veia, né? Também pode causar náuseas, né? E se o paciente vomitar, a gente tem que reaplicar a dose. Pode fazer, alguns medicamentos fazem mal pro dente, né? E a absorção dele é bem mais lenta do que as outras vias, a via endovenosa e a via intramuscular, tá? Mas, apesar de tudo, ele é uma via bem segura, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. Ainda, de via enteral, a gente tem a via sublingual, né? Embaixo da língua do paciente. Quais são as vantagens da via sublingual? Ele evita a destruição do suco lá da mucosa intestinal, né? Que certos medicamentos são bastante agressivos, e a ação é mais rápida. O efeito dele é mais rápido. Por quê? Porque o assoalho aqui da nossa língua, ele é muito vascularizado, a gente tem milhares de vasinhos. Então, a absorção desse medicamento é muito mais rápida do que se o paciente engolir o medicamento. Por quê? O medicamento aqui na boca, na via sublingual, embaixo da língua, ele já vai sendo derretido e já automaticamente vai sendo absorvido, né? Geralmente a gente faz por via sublingual os antihipertensivos, né? Os medicamentos utilizados quando a pressão tá lá em cima, quando a pressão tá alta. Bastante utilizada para essa finalidade, então, a via sublingual. Nós temos ainda de via de administração a via retal, né? Onde o medicamento é aplicado lá no reto e geralmente a ação dele demora de 15 a 30 minutos para iniciar o efeito, tá? Nós temos duas formas de administrar por via retal, em forma líquida ou em forma sólida. Geralmente, forma sólida são os supositórios, né? Os supositórios é como se eles fossem um comprimido um pouco maior, com aspecto de um óvulo, né? A grosso modo, para quem não entende, é com aspecto de um ovo, só que bem menor, obviamente, né? É mais ou menos uns 2 centímetros ele tem de comprimento por 1 centímetro de largura, os supositórios. Utilizados bastante na pediatria, quando há problemas com constipação, tá? Já a via retal por medicamentos líquidos, um exemplo é o enema glicerinado, utilizado em pacientes adultos quando apresentam fecaloma. Fecaloma, vocês já devem saber o que é, mas para quem não sabe, é quando as fezes
ficam endurecidas. Por algum motivo, o paciente não consegue evacuar. Seja por uma constipação crônica que ele já desenvolve há muitos anos, seja por causa do uso de algumas medicações, como por exemplo a morfina, ela causa ressecamento do bolo fecal bastante intenso, então as fezes já ficam naturalmente mais endurecidas, né? E aí o paciente tem muita dificuldade para conseguir expulsar essas fezes e elas acabam ficando por muito tempo ali na região do reto, que é a porção anterior ao ânus, que fica na parte interna do intestino, né? O bolo fecal, as fezes acabam ficando por muito tempo ali e ressecam muito, porque a mucosa do intestino vai absorvendo o restinho de água que ainda tem nessas fezes. E aí fica enrijecido como se fosse uma pedra. Isso a gente chama de fecaloma. E aí precisa fazer a remoção física, né? Com a ajuda de uma espátula ou muitas vezes até mesmo no centro cirúrgico, dependendo do caso, tá, pessoal? E aí, como uma forma de auxiliar esse paciente na evacuação, é realizado o enema glicerinado, tá? Ou o flit enema, que a gente chama, que vai fazer o amolecimento dessas fezes e o paciente vai conseguir evacuar. A ação dele é bem rápida, logo que é injetado, o paciente já consegue fazer a evacuação. Aqui vocês podem acompanhar tudo isso que eu tô falando na apostila de vocês, tá? Na apostila de farmacologia tem tudo isso. Então aqui tá falando agora do enema glicerinado ou do Clister, né? Mais ou menos, pessoal, cerca de 250 ml de enema glicerinado são introduzidos pela via retal, tá? O enema glicerinado também pode ser realizado quando precisa fazer algum procedimento cirúrgico ou algum exame para detectar alguma alteração ali na região retal, na porção final do intestino, tá? Nós temos também a via vaginal, né? Sempre a gente tem que orientar os pacientes quando eles vão fazer em casa a administração de algum medicamento por via retal, eles precisam ficar deitados. E quando nós, lá no hospital ou no postinho de saúde, independente de onde a gente for trabalhar, a gente for aplicar alguma pomada ou algum medicamento por via vaginal, a gente precisa sempre fazer com a paciente deitada em posição ginecológica, tá? Um exemplo de medicamento que é introduzido por via vaginal são os óvulos e também os cremes e pomadas, né? Principalmente pomadas para candidíase, né? Fluconazol em pomada, nistatina em pomada. Eles vêm com um aplicador que é como se fosse uma seringa, só que ela é um pouco mais comprida e mais fina, onde enche aquele aplicador com o produto, introduz lá na vagina da paciente e aí aperta, né? Geralmente é realizado à noite, porque é o período que o paciente mais fica sem se movimentar, né? Então a pomada ou o medicamento vai ter o efeito desejado lá, tá? Outro medicamento que é utilizado para fazer a dilatação do colo uterino também é um exemplo então de medicamento que é administrado por via vaginal. É um comprimido que é introduzido lá dentro do colo da paciente por via vaginal. Quem for trabalhar em centro obstétrico vai aplicar bastante, tá? Então ele vai ajudar a aumentar a contração do colo uterino e a dilatação desse colo. Pessoal, nós temos ainda então a via nasal, né? Nas narinas, onde geralmente a aplicação vai ser através de gotas ou spray, né? Geralmente são aplicados ali sprays e gotas para congestionamento nasal, né? Então, descongestionantes nasais, principalmente crianças que sofrem de rinite alérgica, pacientes que possuem problemas com adenoide,
antes do procedimento cirúrgico, geralmente eles passam a aplicação desses sprays, então, ou as gotinhas nasais, né? As gotas nasais, elas são específicas, obviamente, né? Para o tratamento, para ser aplicada na via nasal. Então, assim, pessoal, a gente nunca vai colocar, por exemplo, mas no nariz a gente aplica gotas. Então, eu tô com dor lá dentro do meu nariz, por exemplo, e eu vou aplicar umas gotinhas de paracetamol. Não, né? Porque a via ocular, que é nos olhos, e a via auricular, que é na orelha, e a via nasal, tem os medicamentos específicos para serem aplicados nessas vias, tá? Até porque senão pode haver uma irritação muito grave, muito séria, e esse paciente fazer uma reação alérgica aí muito grave ao medicamento, tá? Da mesma forma que a via nasal, a via ocular também tem os seus medicamentos de uso próprio destinados para via ocular, né? Que são os colírios que a gente chama, ou as soluções oftalmológicas, né? Exclusivas para os olhos. Existe tanto desde de medicamentos para os olhos, né? Para a via ocular. Existe tanto anti-inflamatórios, antibióticos, medicamentos analgésicos, que são analgésicos, são medicamentos que tiram a dor, né? Diminuem a dor do paciente. Tanto quanto colírios utilizados para procedimentos, né? Como, por exemplo, a atropina, que faz a dilatação ali da pupila quando a gente vai lá no oftalmologista fazer o exame, por exemplo, para verificar quanto de óculos, qual é o nosso grau de lente de contato ou de lente do óculos, né? A gente precisa utilizar. Então, essas vias são específicas, né? O colírio é específico para os olhos. Bem como no ouvido, né? Tem as soluções otológicas, ou seja, exclusivas para o ouvido. Geralmente vão ser líquidas, né? Em forma de gotas. Então, geralmente, dependendo se for criança ou adulto, vai haver a indicação de quantas gotas vai ser pingado, mas geralmente é de 1 a 2 gotas em cada tuba auditiva dos pacientes, tá? Então é importante sempre que a gente for fazer uma aplicação de uma solução otológica, que o paciente permaneça com o pavilhão auditivo para cima, né? Com a orelha voltada para cima, e ele fique pelo menos aí uns 5 minutos nessa posição até ocorrer a absorção desse líquido ali na tuba auditiva, certo? Pessoal, ainda nós temos a via cutânea, bastante utilizada. A via cutânea o que? É a nossa pele, né? Onde ela é a pele que faz a absorção do medicamento, né? Então, nós temos as loções, que entram os cremes, né? As pastas e as pomadas. Então, de maneira geral, elas são aplicadas, então, sobre a pele do paciente sempre. E quem vai fazer a absorção desse medicamento, então, é a pele. Muito utilizada, associada com a via oral, né? Para pacientes que estão apresentando algum tipo de dermatite ou alteração cutânea, né? Alteração na pele. Vamos falar um pouquinho agora, então, da via parenteral. A via parenteral, pessoal, então, a via parenteral é a administração do medicamento no organismo através de injeção, tá? Dessa maneira, a gente pode realizar por via intradérmica, por via subcutânea, por via intramuscular ou por via endovenosa, tá? Tudo isso, pessoal, depois na aula prática a gente vai treinar, tá? Para que vocês entendam. Mas eu vou falar um pouquinho de forma bem breve o que é cada via de administração, tá? Então, a via intradérmica.
A via intradérmica é todo medicamento que é administrado na derme do paciente, tá? A derme é a camada mais voltando aqui, pessoal, a derme, então, que é onde é aplicado a injeção intradérmica, é a segunda camada da nossa pele, né? Não essa que a gente está em contato agora, mas a segunda camada, então ela é bem superficial. O volume que a gente administra por essa via é até 0,5 ml, ou seja, meio ml do medicamento, tá? Geralmente ela é utilizada para aplicação de vacinas, como por exemplo a BCG, que é aquela que fica a marquinha no braço. Também é utilizado para fazer o teste de tuberculínico, que é o teste da tuberculose, né? E ainda é utilizada muito por alergistas, ou seja, quando a gente tem uma alergia e vai lá com o médico especialista, com o alergista, e ele precisa fazer os testes para verificar a qual tipo de substância o nosso organismo é alérgico. Então, é administrado na via intradérmica para ver qual vai ser a reação de cada substância, tá? A via intradérmica é realizado com uma seringa de insulina, que é aquela seringa graduada em unidades, que depois eu vou mostrar para vocês também na prática. E a agulha 13 por 4,5, que é a menor agulha que nós temos, tá? É a famosa agulha de insulina. Ainda nós temos a via subcutânea, que é onde o medicamento é utilizado no tecido subcutâneo, ou seja, nas nossas gordurinhas, tá? Lá em anatomia, não lembro se vocês já tiveram anatomia, mas a gente vai ter, se vocês ainda não tiveram, vocês vão ter em anatomia todas as partes da nossa pele. Mas a via subcutânea, ela é administrada, então, na via, lá no tecido adiposo, lá na nossa gordura, tá? Também é administrado por a seringa de insulina, que a gente fala, ou a seringa graduada em unidades, que é aquela seringa graduada em até 100 unidades, que corresponde a 1 ml. Então, o volume máximo que a gente administra na via subcutânea é de 1 ml, tá? Utiliza-se, então, a agulha no ângulo de 90, ou seja, a agulha reta, e aplica-se no tecido adiposo. Geralmente essa via é utilizada para aplicar o quê? Insulina em pacientes diabéticos e também a aplicação de heparina, tá? Que é um anticoagulante em gestantes ou em pacientes que têm distúrbios vasculares, distúrbios da coagulação, tá? A absorção por essa via, ela é bem mais lenta do que a via intramuscular e muito mais lenta do que a via endovenosa. Porém, ela é contínua, então o paciente sempre vai estar sob o efeito daquele medicamento, certo? Importante para pessoas que fazem uso dessa via rotineira, ou seja, que sempre fazem uso dessa via, como os pacientes diabéticos que precisam fazer a administração de insulina, eles precisam fazer um rodízio dos locais para não aplicar sempre no mesmo local e não gerar lesão na pele, tá? Aí na prática eu também mostro para vocês quais são os lugares de aplicação da via subcutânea. A via intramuscular é uma via muito utilizada para aplicação de medicamentos por via parenteral. Essa injeção é aplicada diretamente no músculo e ela é a segunda via de absorção mais rápida. A primeira é a via endovenosa, tá? Geralmente, pessoal, nós temos 4 opções de locais para aplicação da intramuscular, tá? O dorso glúteo, ventro glúteo,
vasto lateral da coxa e o deltoide, tá? O músculo deltoide, que é esse que fica aqui no nosso braço, ele é o que menor suporta volume de líquido. A gente pode aplicar nele até 2 ml. O restante a gente pode aplicar até, algumas literaturas trazem 4 ml e outras trazem até 5 ml. Então, ele suporta um volume bem maior, tá? Os medicamentos que podem ser administrados na via intramuscular são específicos para a via intramuscular, tá? Onde vai ocorrer então a absorção através da musculatura, tá? Porém, existem algumas alterações ou alguns problemas que podem acontecer quando a gente administra o medicamento nessa via, tá? Que são os hematomas, principalmente quando a gente ultrapassa um vasinho que faz uma lesão num pequeno vaso, então vai sangrar um pouquinho e pode ficar roxo, pode fazer um hematoma naquela região. Acho que todo mundo já levou uma injeção por via intramuscular, né? E sabe que pode ocorrer isso. Também pode ocorrer um nódulo, ou seja, um carocinho, quando não há uma absorção adequada do medicamento por esse músculo ou quando há uma precipitação ali do medicamento administrado. Então, quer dizer que isso pode ocorrer, né? Mas não deveria, mas pode ocorrer por diversos fatores. Erro na técnica de aplicação, então por isso que a gente vai treinar muito como que a gente vai aplicar esse medicamento. Primeiro, para a gente aplicar no local certo, porque se a gente não aplicar no local certo, a gente não vai aplicar no músculo do paciente. Então, o efeito esperado não vai acontecer. Então, foi erro profissional, erro de vocês, erro meu, quando eu fui administrar aquele medicamento, tá? Pode ocorrer também devido a uma absorção inadequada desse medicamento, pode ocorrer sim. Mas por isso que a gente tem todos aqueles cuidados lá com os 9 certos, para administrar pela via certa no local certo também, tá? Ainda, pessoal, pode fazer uma reação alérgica ao medicamento, pode fazer, infelizmente, uma necrose ali no tecido, se esse medicamento não for administrado no local certo e utilizando a técnica certa. Fazendo necrose é o que? Necrose é morte celular, né? Então, se morreu as células, vai abrir uma ferida ali naquele local que a gente aplicou, tá? Então, a via intramuscular é uma via bastante utilizada, onde a absorção do medicamento é uma absorção muito boa, porém, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente pode provocar uma lesão bastante vasta no nosso paciente, tá? E a quarta via, então, parenteral para a aplicação dos medicamentos é a via endovenosa, uma das mais utilizadas, principalmente a nível hospitalar, tá? Quais os objetivos, então, da gente administrar um medicamento por essa via? Quando a gente precisa que o medicamento faça um efeito rápido, ou seja absorvido rapidamente, sendo que a maioria dos medicamentos que são administrados por essa via tem o seu efeito imediato, ou seja, aplicou, eles já estão na corrente sanguínea, logo já vai iniciar o efeito desse medicamento no organismo do paciente, tá? A gente pode administrar grandes quantidades de líquidos, porque pela via intradérmica a gente pode administrar até meio ml, a via subcutânea até 1 ml e a via intramuscular até 5 ml. Então, aqueles medicamentos que têm maior quantidade de líquido, a gente tem que aplicar por via endovenosa, né? Outro objetivo também da via endovenosa é aplicar medicamentos que são contraindicados por outra via, ou por via oral ou por via intramuscular, tá? Importante, muito importante, antes de administrar um medicamento por via endovenosa, além de todos aqueles 9 certos que a gente já conversou, é que a gente avalie o aspecto do medicamento que a gente vai administrar, ou seja,
se esse medicamento está perfeitamente diluído, sem pequenas partículas dentro, sem bolhas de ar, e também se ele não está com uma coloração diferente da tradicional deste medicamento. Por exemplo, se nós formos administrar uma dextrovitase, que é um suplemento vitamínico, ele é naturalmente de coloração amarelada. Então, tudo bem ele estar de coloração amarelada. Agora, se nós formos administrar, por exemplo, um Plasil, que é a metoclopramida, que ele é um antiemético, ou seja, ele é para náuseas e vômitos, e ele estiver com uma coloração escura, ele não está normal, quer dizer que esse medicamento sofreu uma precipitação, ou ele pode estar vencido, ou tem alguma alteração, porque a coloração habitual dele é transparente, tá? Então, isso a gente tem que sempre observar, tá? Importante nunca injetar ar na veia do paciente, nunca, jamais a gente vai injetar qualquer tipo de bolha de ar, porque a gente pode fazer uma embolia pulmonar nesse paciente. Nas veias e artérias não circula ar, circula apenas líquido. Então é isso que a gente vai introduzir no paciente, tá? Outra coisa importante, a gente tem que cuidar, sempre que a gente for administrar, se o catéter que o paciente está lá com a veinha puncionada é um catéter de longa permanência ou de curta permanência, se esse catéter já não venceu o prazo que é para ele ficar ali na veia do paciente, a gente tem que cuidar se não há sinais de infecção ali ao redor desse catéter, porque senão a gente pode causar uma flebite, que é uma inflamação na veia do paciente. Muito cuidado com a temperatura do líquido que está sendo administrado no paciente, tá? E além disso, a gente tem que cuidar muito com o gotejamento adequado, ou seja, se o doutor prescreveu lá 40 gotas por minuto, é 40 gotas por minuto, não é 80, 100, 200 ou não é 10, é 40, tá? Para que o medicamento tenha o efeito adequado. Alguns acidentes, pessoal, que podem ocorrer pela via endovenosa, seja quando a gente vai administrar o medicamento, ou seja quando a gente vai puncionar o paciente, ou seja, pegar a veinha do paciente com o catéter, tá? Como, por exemplo, a infiltração. A infiltração é quando o líquido, o medicamento que está sendo administrado, não está ficando só na veia, ele está passando da veia para o tecido adjacente, que pode ser tecido subcutâneo ou tecido muscular, tá? Então, vai sempre provocar um inchaço, vai fazer um caroço aqui, vai inchar na hora, vocês vão perceber, tá? Ou seja, eu fui lá e puncionei e furei a minha veia. Fui lá, furei, voltei, mas o catéter continua na veia. Mas aquela veinha está aberta, então o líquido vai extravasar, como se fosse uma mangueira, né? A água sai para fora e acaba molhando lá o chão. E esse chão, nesse caso, vai ser o tecido ali ao redor da veia do paciente. Isso vai causar muita dor, pode causar um hematoma e vai causar um inchaço muito grande. Então, se isso acontecer, a gente interrompe essa infusão imediatamente, tá? Pode causar uma infecção no local também, que geralmente essa infecção é por um procedimento sem a higienização adequada, por uma punção inadequada, tá? Nódulos e abscessos também podem se formar, geralmente quando o medicamento está sendo administrado no local incorreto, tá? Ou pela via incorreta. Reação alérgica, sim, o paciente pode fazer uma reação alérgica ao medicamento que está sendo administrado. Pode ocorrer uma embolia no paciente. A embolia é quando é introduzido de forma acidental lá na veia do paciente ar
bolhas de ar, principalmente quando a gente vai passar o sorinho pelo equipo ou o medicamento pelo equipo. O que mais? Pode ocorrer a introdução de coágulos sanguíneos, um coágulo que ficou ali na pontinha do catéter e daí depois vai fazer a lavagem do acesso. Vai ocorrer vai desprender esse coágulo, pequenos cristais de medicamentos que foram agitados incorretamente, entre tantos outros. O que mais? Hematoma pode ocorrer quando ocorre uma lesão na parede dessa veia ou desse vaso puncionado, porque vai sangrar. O sangue que está lá dentro da veia do paciente vai sair para fora, vai sair na pele e vai fazer um baita de um hematoma, tá? Flebite, que é quando ocorre a infecção ali da veia onde está o acesso venoso, que vai ficar tudo vermelho ao redor, quente, inchado, e esse paciente vai sentir muita dor também, tá? Ainda pode ocorrer uma esclerose devido a um medicamento administrado errado na veia do paciente, que a esclerose faz o quê? Faz o endurecimento das paredes ali da veia, as paredes ficam grossas, então a luz ali daquela veia diminui, a luz do vaso que a gente fala diminui, porque a parede fica mais grossa e mais dura. Então, é uma lesão que foi causada devido a utilizar sempre aquela mesma veia por muito tempo, tá? E também pode ocorrer um choque, né, devido à reação do medicamento. O paciente pode fazer um choque séptico, um choque hipovolêmico. Certo, pessoal? Cálculos dos medicamentos. Isso é muito importante para a gente verificar quanto de volume a gente vai infundir nos pacientes, tá? Mas isso eu vou passar na prática para vocês, porque aqui fica bem difícil explicar como é que funciona. Mas nas aulas práticas a gente verifica. Aí eu vou passar o cálculo de gotejamento, o cálculo de volume e o cálculo de horas, ou seja, quantas gotas por minuto eu vou infundir no paciente, se eu tenho uma solução de 500 ml, uma solução de 250, de 100 ml, tá? E aí a gente vai conversando na prática, isso aí tudo, certo, pessoal? No geral, existem 3 tipos de medicamentos, tá? Falando a nível de Brasil. Os medicamentos genéricos, os similares e os medicamentos de referência. Então, os medicamentos genéricos são aqueles medicamentos que contêm o mesmo princípio ativo, tá? O princípio ativo é a substância que vai fazer o efeito esperado no organismo do paciente, ou seja, o princípio ativo é o fármaco, é aquele que vai agir, vai lá e vai sarar a dor do paciente, sarar, tá? Vai tirar ou vai diminuir a dor do paciente, vai tirar ou diminuir a inflamação, enfim, o sintoma que o paciente está sentindo, tá? A referência que a gente fala, os medicamentos de referência, são aqueles medicamentos que são marcas, digamos assim, tá? Que são lá aprovados pela Anvisa, né? E geralmente eles têm uma marca comercial conhecida. Por exemplo, o Paco. O Paco é o princípio ativo do medicamento chamado Paco, é paracetamol mais codeína. Essas são as substâncias que tem dentro do Paco. Mas o Paco é o nome de referência, o nome comercial que a gente fala. Um nome que ficou famoso, digamos, pelo efeito que ele tem. Mas a substância que age naquele medicamento é a codeína e o paracetamol. Então, a codeína e o paracetamol são os princípios ativos. Aí a gente vai lá, vai comprar um Paco.
O Paco a gente vai pagar R$ 50, por exemplo, porque é nome, é marca. Aí a gente vai lá e compra um medicamento genérico. O medicamento genérico não pode ter o nome de Paco, porque o Paco é comercializado pela determinada indústria farmacêutica, só lá pela Teuto, por exemplo. É só um exemplo, tá, pessoal? Aí a outra a outra lá, a Biofarma, sei lá que empresa que fabrica medicamentos, né? Vai lá e cria o paracetamol com codeína. Vai lá e cria não. Vende e comercializa o paracetamol com codeína. Mas esse medicamento não é ético, não é medicamento chamado de referência. Ele é um genérico, mas a função que ele tem no organismo do paciente, teoricamente, tem que ser a mesma, porque o princípio ativo é o mesmo que tem lá no medicamento de referência, tá? E ainda nós temos os medicamentos similares, que são medicamentos que possuem o mesmo fármaco, ou seja, o mesmo princípio ativo do medicamento de referência, só que, opa, só que eles possuem uma marca diferente. Só que daí esse medicamento similar ele não tem a mesma marca que o medicamento de referência, tá? É outro laboratório que fabrica, certo? Pessoal, para a aula que vem a gente vai falar sobre as receitas, os medicamentos que possuem receituário controlado, os que possuem receituário especial, que possuem receituário simples e vai dando continuidade ao assunto, certo? Para a aula de hoje, então, era isso. Qualquer dúvida, estou à disposição, respondo um questionáriozinho e até a próxima aula.